começar falando aqui de fundos imobiliários, e um dos assuntos mais falados essa semana foi aí as quedas que nós tivemos no HCTR11, no DEVA11, entre outros fundos imobiliários que tinham aí, né, CRIs ligados à feirinha da madrugada ali, né, ao circuito de compras. E o que acontece é que a gente... Bom, não vou nem falar. O Ricardo vai explicar. Ricardo, explica o que aconteceu, né, e detalhe. Por exemplo, nós temos aqui o HCTR com PVP de 0,55, 0,60, né? É oportunidade de compra para esses fundos imobiliários? Explica o que aconteceu e se é oportunidade de compra. O HCTR essa semana que passou deu o que falar. Acho até curioso, né? Porque muita gente está perguntando mesmo. Poxa, parece que tem muito fã desse fundo imobiliário, né? Torcedor mesmo, pessoal que comenta nos vídeos e defende, outros criticam. E eu acho que... E tem mesmo, tem muito torcedor, tem muita pessoa que investe no fundo. Então, se nós olharmos aqui no site da Status Invest, nós vamos ver aqui, ó, número de cotistas, 208.225 é o número de pessoas que investem no fundo. Então essa galera aqui com certeza está muito preocupada com o que está acontecendo, né? Então vai torcer para que o fundo melhore, né? Para que ele mude essa posição no qual se encontra, né? Que a nossa função aqui é justamente explicar o que aconteceu, né? Porque nunca é tão ruim quanto parece e nunca também é tão bom quanto alguns defendem. Eu acho que teve uma notícia relevante, né? Teve esse fato relevante, essa notícia. O que aconteceu? Uma inadimplência, né? Então, um emissor ali de um CRI não pagou o que tinha que pagar dentro daquele mês e isso fez com que a cotação caísse muito. Por quê? Preocupação. Né? E o mercado de fundos imobiliários aqui no Brasil, ele é muito da pessoa física. Então, eu acho que o que aconteceu com o HCTR, com o TORD nesses últimos dias, é um grande de um efeito manada mesmo. Exatamente, né? Porque o fundo HCTR11, ele é um fundo high yield, ou seja, ele tem um maior risco, né? É só a pessoa pesquisar, se for aqui, ó, por exemplo, no site, já mostra para você. Ó. Fundo high yield, né, refere-se a investimentos com alto retorno, mas também com um alto risco. Então, o risco vai estar ligado ao fundo. Então, a pessoa tem que ter consciência. Eu vou investir num fundo que paga bons dividendos, dividendos acima da média, mas é um fundo arriscado. Então, a pessoa tem que ter essa consciência. Então, uma hora pode acontecer, né, desse risco aí ser cobrado, no caso da inadimplência. Então, foi o que aconteceu com o HCTR. Aqui nesse site aqui, ó, da XP, fala o seguinte. Pela definição, um fundo high yield é aquele que possui em seu portfólio títulos que possuem um maior risco de crédito. O risco de crédito está relacionado à probabilidade de o detentor desse título não receber o principal em seu vencimento. Então, olha só, isso é característica do fundo high yield. Por isso, um maior risco. Os títulos high yield costumam ter um spread de crédito maior, ou seja, é maior o prêmio recebido acima do CDI. Então a pessoa ela tem que ter essa consciência. Eu vou investir no fundo high yield. Qual que é? Eu vou comprar aqui o HCTR, né, que é um fundo imobiliário que está pagando 27,85% de dividend yield. Então ele se caracteriza como um fundo high yield. Então a pessoa vê, mas o valor da cota é R$50. Então eu vou investir nesse fundo que está pagando bons dividendos. Mas aí a pessoa está focando só nos dividendos. Aí acontece realmente do efeito manada. A pessoa vê caindo os problemas que estão acontecendo, aí a pessoa vai querer sair fora mesmo. São as pessoas saindo assustadas, vendendo aquele fundo, se desfazendo, né? E aí a minha ressalva é o seguinte, é um fundo imobiliário sim, mais arriscado, né? Até por isso ele pagou muito mais do que os outros nesses últimos 2 ou 3 anos. Então, aquele investidor que já estava com ele na carteira tinha que saber dos riscos que aquele fundo tem, né? Porque ele paga mais, porque ele tem um ou outro emissor que é um pouquinho mais arriscado. Porque se nós voltarmos aqui, olha só como que foi a distribuição ao longo dos anos, né, do HCTR. Então, nós vemos aqui, hoje ele está pagando 50 centavos. Mas, há uns 2 anos atrás, você coloca aí, em maio de 2021, ele chegou a pagar R$2 de dividend yield. R$2. Então, quer dizer, quem investiu aqui, então, fiz um bom negócio, né? Estou recebendo altos dividendos. 2,25, 2,38, 2,51 de dividendo.
Então agora porque o fundo está pagando 50 centavos, agora o fundo não presta. Agora o fundo está ruim, o fundo está quebrando. Mas acontece exatamente isso aí, ó. O pessoal, na sardinhagem, efeito manada, sai todo mundo porque investiu visando somente dividend yield. Só olhou esse indicador aqui, ó. Mas isso quer dizer que o fundo é ruim? Não. Quer dizer que o fundo tem uma má gestão? Também não. É característica do fundo. Então, se ele deixou de receber, é que nem a pessoa que tem um prédio com 10 apartamentos. Ele aluga todos os 10. Então, pode acontecer de um inquilino não pagar o aluguel do mês. Então, deu calote naquele mês. Então, quer dizer que o investir naquele imóvel ali para o dono é algo ruim? Será que foi um mau investimento só por causa de um inquilino? Essa inadimplência que aconteceu no circuito de compras, que é conhecido como Feirinha da Madrugada, que é um shopping popular aqui em São Paulo, na região do Brás, né? Talvez quem esteja aqui em São Paulo conheça um pouco melhor, né? Quem está em outras cidades não conheça, mas basicamente é um shopping popular. E aí eu costumo até brincar que é isso, se você investe num fundo que é um shopping popular, não tem problema nenhum, desde que você saiba que tem aquele risco embutido. Você não pode investir achando que é o shopping Iguatemi, que é de alta renda. Não, é diferente. É um shopping pulverizado, são boxes, né? São pequenos estandes que vendem de confecções e afins. Então, é muito pulverizado, tem muito espaço ali para alocar. Obviamente, acaba sendo até mais difícil preencher todos esses boxes. Então, é um shopping muito, muito grande, com essa característica de ser popular, né? E mais ou menos, acho que 7 ou 8% do patrimônio líquido do fundo está nesse emissor. Okay? Do HCTR. Do HCTR falando, exatamente. Então, assim, se a gente for pensar na essência, nem 7 a 8%. Quer dizer, não é nem todo os certificados do fundo. Então, tem 92, 93% está alocado, investido em outros CRIs. Aí, por causa dessa queda, o pessoal já começa a falar mal. O fundo vai quebrar, o HCTR vai falir. Não é por aí, né? Não é assim que funciona, né? Nem é tanto assim, né? Não quer dizer que se a Feirinha da Madrugada, que é o circuito de compras, não pagar, o HCTR vai quebrar? Não vai, né? E eu acho até que o mercado penalizou muito, né? Desvalorizou demais porque o investidor pessoa física ficou com medo e saiu. Particularmente, eu não gosto de fundos imobiliários arriscados. Eu prefiro colocar risco na minha carteira nas ações. Agora, aquele investidor que tem esse apetite ao risco, comprar esse fundo imobiliário a um PVP de 0,5, né, ou seja, muito descontado, muito barato, pode fazer sentido. Principalmente aquele que já tinha antes, confiava, né, nessa carteira de CRIs que ele tem. Né? Então, eu acho que o investidor que já tinha, ele não deve seguir a manada e ficar com medo de vender. Né? Eu acho que tem que fazer uma análise e entender exatamente. Eu não entendi essa questão que ele falou vender. No caso aí o pessoal já está vendendo, né? O pessoal já está vendendo. Eu acho que ele quis dizer comprar, né? Ficar com medo de comprar. Então a pessoa tem que estudar e saber se realmente vale a pena comprar, investir, entrar nele agora. Porque realmente ele está super descontado. Né? Então preço ao valor patrimonial de 0,42. Então está bem abaixo do seu valor. Então ele está com super desconto. Para muitos isso aí vai ser uma oportunidade, porque ele pode subir mais 50%? Pode. Pode ser que caia mais? Pode também. Mas e aí? É uma oportunidade? Será que vale a pena investir? Mas aí que está. A pessoa tem que estudar, tem que saber o que está fazendo. Tem que olhar os relatórios, exatamente para saber se vai fazer um bom negócio ou não. Tudo o que tem dentro. Até porque essa inadimplência já foi paga, né? Em poucos dias, menos de um mês depois, realmente aí aquele emissor, o circuito das compras, conseguiu fazer o pagamento e ficou adimplente novamente, né? Então, o mercado ele tem muita volatilidade, mas o investidor tem que saber no que ele está investindo e manter sua posição naquilo que ele acredita. E aquilo, né? O Deva 11... Eu ia falar dele agorinha. Que tava sendo... O Deva 11 também passou um momento que, né, caiu muito. Teve muito investidor que perguntou pra gente, e agora o Deva 11, o que eu faço? O que aconteceu também com o Deva 11? Você acha que é uma oportunidade também nesse momento? Eu acho que tem uma característica muito parecida. O Deva 11 e o HCTR até tem alguns
CRIs, alguns emissores ali que são os mesmos, né? Então, quando um sofre, o outro sofre também. São fundos imobiliários arriscados, né? Eu acho que o DEVA até tem um pouco ali de desenvolvimento imobiliário dentro dele. É uma oportunidade? Olha, para quem tem aquele perfil de risco um pouquinho que aceita mais risco, pode ser uma oportunidade de comprar mais barato. Só que a dica que eu dou... Então você que investiu em HCTR11, DEVA11, TORD11, você investiu em fundos imobiliários de alto risco. Então isso aí é da natureza do fundo imobiliário high yield. Ele tem um alto risco e também garante aí altos rendimentos. Só que uma hora a conta chega e acabou chegando agora nesse período de crise que o mercado está passando. Então quem está sendo mais prejudicado são os fundos imobiliários de papel, principalmente os high yield. Então está havendo a inadimplência exatamente em cima deles. Mas isso não quer dizer que eles não venham a se recuperar. Não quer dizer que eles vão quebrar. A gente vê que o circuito de compras aí já voltou, né? Se tornou até adimplente, né? Deixou de ser inadimplente. Você vê, resolveu essa situação, né? Entenda o que tem dentro do fundo. Não compre um fundo imobiliário só pelo dividend yield. Ah, tá pagando muito e tá com o PVP baixo. Mas o que está acontecendo lá dentro? Você confia naquela gestão? Você acha que aqueles imóveis ou aqueles emissores dos ativos imobiliários são realmente bons? Eu acho que o investidor tem que fazer a lição de casa, porque ele não precisa ficar olhando só o indicador e ir lá comprando. Porque ele não precisa comprar um monte de fundo diferente. Se ele escolher 5, 6 ou 10 que ele goste muito, já tá bom demais. Depois ele vai reinvestindo nele. Então, eu tenho na carteira, né? Vou manter ele na carteira. Não sei se vou comprar mais, mas por enquanto vou mantê-lo na carteira, né? Vamos ver o que acontece daí pra frente. Aí também, né? O que tá acontecendo, tudo, e saiba, né? E diversifique, né? A questão é, você não vai colocar todos os ovos numa cesta só, ainda mais em fundos imobiliários que são mais arriscados. O ideal é você montar uma carteira de fundos imobiliários de tijolo, de papel, e dentro de papel, buscar uma boa diversificação, né? Entre high yield e aqueles menos arriscados. High yield é aqueles que pagam muito dividendos. E por pagar mais dividendos, não existe almoço grátis, você vai estar assumindo um risco maior, tá? Então, o ideal é você ter uma carteira bem diversificada, porque se acontecer uma queda brusca de um ativo, você está protegido com outros. Mas como o Ricardo falou, Carol, eu também acredito, Ricardo, eu acho que foi um pânico generalizado. Eu acho que cair 20%, 30% em 5, 6 dias, né? A gente está desconsiderando todo o patrimônio que tem o HCTR ou que tem o DEVA11, porque foi o que você falou. 7, 8% aí dos CRIs do circuito de compras estão atrelados ali dentro da carteira de CRIs do HCTR, e no DEVA11 a gente tem cerca de 5, 6%. Então a gente tem ainda 95% do patrimônio que não está sendo levado em consideração. Imagine você cair 20, 30% o valor da cota, o valor do patrimônio, nós temos... Tem gente que está vendo aí oportunidade de compra, né? Então, o que vai acontecer? Vai manter na carteira, vai vender, vai seguir a manada? Temos aí o HCTR em cerca de 0,50 PVP, o DEVA em torno de 0,70, ficou muito abaixo, né? E para quem, que o Ricardo falou, para quem busca uma hora risco, uma hora apetite, é oportunidade.